Boa noite, IPV. Estou muito feliz de poder estar aqui, né, fazendo essa devocional. Confesso que, assim como o Mark em Cambraia, eu também tenho um pouco de, não vou dizer vergonha, mas eu tenho um pouco de receio, né? Não gosto muito desse tipo de exposição, mas o Marcos me desafiou a falar um pouco, né, para vocês aqui. Primeiramente, né, só para relembrar, né, eu sou Eveline, sou casada com o Wellington há 23 anos. Eu sou filha da IPV. Na verdade, eu sou neta, né, porque a minha mãe eu considero como filha da IPV, porque ela e meu pai estiveram, né, em Viçosa. Na verdade, eles foram para Viçosa na década de 60. Minha mãe continua lá até hoje, né? Meu pai faleceu em 1977, mas a minha mãe desde então é membro da IPV desde então, e eu tive o privilégio de ser membro da IPV desde os meus 3 ou 4 anos de idade, né? Então, é um verdadeiro privilégio para mim poder dizer que eu sou filha da IPV. E isso é muito bom, né? Em todos os lugares que a gente vai, quando você fala da Igreja Presbiteriana de Viçosa, todo mundo relaciona a IPV ao Ultimato, ao 100. E isso é muito bom, né? A gente poder levar a IPV para todas as pessoas, né? Na verdade, a mensagem do Evangelho, tudo que a igreja faz e já fez. E eu saí de Viçosa depois que eu fiz a minha graduação, né? Formei em nutrição. Me formei, assim que eu me formei, eu fiz um mestrado e doutorado na área de tecnologia de alimentos, em Viçosa também. Em 2002 nos mudamos para Vila Velha, onde eu fiquei por quase 4 anos dando aula na UVV, né, no curso de nutrição. Lá eu pude, de vez em quando, encontrar com a Denise, né, que foi minha colega de graduação, se formou comigo, a gente fez a trajetória toda do curso de graduação juntas. E em 2005 eu passei num concurso na Universidade Federal de Alfenas para o curso de nutrição. O Wellington passou um concurso no Instituto Federal Sul de Minas, no Campus Machado, que fica a 35 quilômetros de Alfenas. E desde então, né, desde 2005, a gente mora em Alfenas. Apesar de termos já 23 anos de casado, infelizmente nós não tivemos filhos, não por decisão nossa, não por opção, mas não pudemos ter filhos, né? E estamos há 23 anos juntos com as bênçãos de Deus, graças a Deus que, né, nós estamos bem unidos. E em relação à fala, inclusive do Marcos, né, eu não quero ser repetitiva, mas a fala do Marcos me motivou a dizer alguma coisa bastante parecida, mas eu quis pegar um exemplo na Bíblia, né? O exemplo na Bíblia de um orador que não sabia falar. Então, quando a gente pega o livro de Deuteronômio, então a gente vê vários discursos de Moisés, né? Quando o povo de Israel estava nas proximidades da Terra Prometida, a gente percebe pelo livro, né, que o primeiro discurso Moisés faz uma exposição da história do povo desde a saída do Egito, né? O segundo discurso já é uma repetição das leis que o povo estava sujeito. O terceiro discurso é uma descrição da aliança de Deus com o seu povo. Então, é muito interessante você ver todos esses discursos, né, de Moisés para com seu povo. Aí, além desses discursos também, estão nesse quinto livro da lei, né,
os conselhos de Moisés e as bênçãos que ele proferiu para cada uma das 12 tribos de Israel. E Moisés também declamou 2 preciosos cânticos. Ele declamou logo depois da travessia do Mar Vermelho, então isso está em Êxodos, né? Êxodo capítulo 15, e outro pouco antes dele morrer, tá? E é também de sua autoria uma oração que aparece no Salmo 90. Então, quando você vê esses relatos dos discursos de Moisés, quando você vê os relatos desses cânticos, né? Uma oração que ele é autor, a gente fica pensando o seguinte, né? Nossa, Moisés era excelente orador. E o que mais realmente assim, o que motivou Moisés a isso, né, foi a ajuda de Deus, porque era sabido que Moisés tinha dificuldade em falar. Em Êxodo 6, em Êxodo capítulo 6, versículo 12, diz assim: porém Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. Então, ao ser chamado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, ele já foi logo dizendo para Deus: olha, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, e quando eu começo a falar, eu logo me atrapalho. Tudo indica, né, que o problema de Moisés era real, mas Deus, ele só falou assim com Moisés: eu vou te ajudar e vou te dizer o que você deve fazer. Moisés talvez fosse exagerado, poderia até ser, né? Pode ter tido alguma experiência traumática em relação à fala, né? E ele podia exagerar, mas o problema era real. Só que Deus, ele não chegou para Moisés e falou: olha, você não sabe falar, então eu vou deixar você de escanteio. Não, Deus forçou a barra, né? Não deu confiança para Moisés, insistiu para que Moisés falasse. Então a gente fica pensando, né? Deus nos lança desafios assim como ele lançou para Moisés. E quando a gente pensa nesses discursos de Moisés, a gente lembra, né, que os discursos, eles saíram não apenas da pena, né, da pena em que Moisés escreveu, mas saiu da sua própria boca. Era o falar de Moisés. Então, é uma descrição que em Atos 7:22 Estevão fala, né, que Moisés era poderoso em palavras e em obras. E esse texto, né, foi, na verdade, essa passagem aqui para mim é muito significativa, me marcou bastante. É do livro, né, Cuide das Raízes, das devocionais, né, Meditações Diárias do Reverendo Elvin, Cuide das Raízes, Espere pelos Frutos, da data de 12 de janeiro. E quando eu li isso, eu me identifiquei bastante, porque eu sempre falo, né, eu acho que eu sempre falo para Deus: eu não consigo. E o mais, não vou dizer nem engraçado, mas o mais instigante de tudo é porque eu sou professora de uma universidade pública, eu tenho turmas de 40, 50 alunos, tenho facilidade para dar aula, tenho amor por aquilo que eu faço e eu tenho dificuldade. A minha dificuldade é falar com públicos grandes e a falar na igreja, principalmente atrás de um púlpito. Sempre tive essa dificuldade. Não sei porquê. Tem hora que eu penso que a dificuldade é porque eu fico pensando, né, que tem as pessoas que estão me ouvindo sabem muito mais do que eu e eu fico com receio de errar. Então a gente sempre tem o medo de errar,
né? Como se o erro não fosse perdoado. E então eu sempre tive esse problema. Dentro de uma sala de aula, eu falo naturalmente, se deixar eu falo mais do que o tempo da aula. Gosto muito de dar aula, gosto imensamente, né? Já faço isso desde 2002, já tem 18 anos que eu leciono. Tenho verdadeira paixão mesmo pela profissão e principalmente, né, por essa vida acadêmica que eu escolhi. Mas na igreja eu sempre tive dificuldade em orar em público, dificuldade em levar a palavra, né? E até hoje, confesso que até hoje eu tenho essa dificuldade ainda. Aqui na igreja presbiteriana de Alfenas, né, onde frequento, eu sou professora da escola bíblica dominical para os adolescentes. Algumas vezes eu também ministro a palavra para a classe da UMP, mas nunca quis e nunca aceitei convite para falar para a igreja toda. Sempre tive essa dificuldade. Tenho dificuldade, às vezes, de fazer uma oração em público. Então, é uma dificuldade real que eu peço a Deus, né? Depois que a gente ouviu o Marquinho, eu lendo esse trecho, eu não posso negar o pedido que Deus está me fazendo. Então, eu tenho que vencer isso. E eu fico vendo tantas pessoas que vão à frente, têm muita facilidade na oratória, mas eu tenho essa dificuldade. Não gosto, por exemplo, de dar palestras em congressos. Isso para mim é algo que não está em mim. Então, é uma questão até que a minha grande, né, angústia em relação a isso é principalmente até por eu ser filha da IPV. Em toda igreja que eu chego, quando, né, eu falo, eu vim da IPV, minha igreja mãe é IPV, de certa forma eu sinto uma cobrança das pessoas, porque se você é da IPV, né, você tem um currículo maravilhoso, você frequentou a IPV durante quase sua vida toda, você teve, né, como pastores dessa igreja, Reverendo Elben, Cláudio Marra, Francisco Leonardo, Elias Medeiros, Jone. Isso é algo assim que as pessoas até assustam, né? Quando a gente fala, e quando eu conto, inclusive, que quem celebrou o nosso casamento foi o Reverendo Elben, o Jone e o Cláudio Marra. As pessoas até assustam. Eu falei, nossa, como você conseguiu juntar os três, né? 3 pessoas celebrando seu casamento. Então é uma certa angústia que eu sinto, porque eu me sinto muito pequena frente a isso, né? Frente a essa questão que a gente fala assim, eu sou da IPV, eu tenho um currículo maravilhoso, eu deveria ter um currículo maravilhoso. Mas, né, quando a gente pensa, Ultimato tá ligado à IPV, de certa forma, o SEM. Então, é por isso que eu acho que eu me sinto muito pequena, porque eu acho que eu poderia ser mais, né? Quando as pessoas me veem, eu penso que eu poderia ser mais do que realmente eu sou hoje. Mas, por outro lado, eu fico pensando que o meu ministério hoje com os adolescentes, com os jovens, tem sido também muito abençoado. Eu não posso querer fazer tudo, né? Mas eu peço a Deus que me abençoe, que me capacite e principalmente tire esse medo de falar, né? Eu acho que a gente está aqui para servir a Deus e para que a gente possa transmitir a palavra dele para todas as pessoas. Então,
Eu só não quero nunca deixar uma oportunidade dessas passar, de poder transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Gente, foi muito bom, né? Poder me abrir com vocês. Fiquei muito feliz com o grupo. A gente já não se vê há muito tempo, né? Algumas pessoas eu de vez em quando eu encontro. A Roberta é minha colega, né, de trabalho. Outras pessoas encontro às vezes quando a gente vai a Viçosa, mas a gente sente muitas saudades. Tem hora que eu fico com vontade de voltar no tempo, né, naqueles momentos, para reviver tudo aquilo que eu acho que muita coisa eu não consegui, eu não pude, eu não dei valor naquela época que eu estava em Viçosa. Tá? Fiquem com Deus. Um beijo grande para vocês. Deus abençoe